equipes colaborativas, um fator-chave para a superação de adversidades do negócio. O que você vai ver nesse webinar? É preciso saber inspirar comportamento colaborativo. Líderes precisam saber reconhecer e aprimorar o perfil de colaboração de suas equipes, garantindo a superação das adversidades que são impostas ao negócio cada vez mais. Quais são os tópicos que vão ser abordados? Qual a crença limitante que impede as pessoas de colaborarem? Quais as 4 barreiras à colaboração e como solucionar essas barreiras, como vencer essas barreiras? E quais as 5 barreiras ao desenvolvimento da liderança colaborativa? Quem vai apresentar o webinar para vocês, que já está na tela, inclusive, aqui conosco, é Elisete Pagano. Oi, Elisete. Elisete Pagano, engenheira química, iniciou a carreira profissional como assessora da qualidade, responsável por desenvolvimento de produtos, depois foi gestora também nessa área, fez uma mudança de rumo em sua carreira em 98, passou a atuar com consultoria e coaching, desenvolvimento humano e organizacional, com ênfase no pensamento sistêmico, tem mestrado em educação, especializações em psicologia junguiana, filosofia clínica, planejamento estratégico de recursos humanos. Em 98, fundou a empresa própria de consultoria inteligente, assessoria empresarial, de onde vem atuando desde então. E em 2015, participou também da criação da spin-off, a partir da Inteligente, a Startup, que é focada em empreendedorismo de inovação. Então, agora eu vou deixar vocês com Elisete Pagano, e com o tema Equipes Colaborativas, um fator-chave de superação de adversidades no negócio. Elisete, tudo com você. Eu volto no final para fazer um convite para o pessoal e fazer o fechamento do nosso webinar. Vai em frente. Ok, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente quando você vai assistir. Você que está assistindo nesse momento, eu estou muito contente pela oportunidade e eu gostaria de colocar esse tema que eu considero extremamente importante, e ele depende de alguns fatores para a gente entender melhor, né? Então, o fator-chave para a superação das adversidades do negócio depende muito de equipes colaborativas. O tópico 1 se refere à seguinte questão: qual crença limitante impede as pessoas de colaborarem? Essa crença limitante, ela pode ser consciente ou inconsciente, mas se nós precisamos desenvolver equipes colaborativas, gestores colaborativos, a gente tem que pensar nessa possibilidade dessa crença estar ainda inconsciente e que precisa ser resolvida. A crise, e não só essa crise que nós estamos vivenciando, toda e qualquer crise, ela exige profissionais preparados para buscar soluções por caminhos diferentes. O caminho conhecido, ele tem tempo de vida curto, né? E a gente percebe que daqui para frente esse tempo vai ficando cada vez mais curto. Então, esse aprimoramento de como conseguir o resultado, ele precisa ser sempre revisitado, né? Nunca vamos estar prontos, mas a experiência que cada um de nós já possui pode ser uma grande plataforma para conseguir novos resultados. Mas os caminhos são diferentes. A gente precisa desbravar novas rotas, né, de entender o problema e conseguir estimular as pessoas também a resolverem problemas. Toda crise, não somente essa, né, que está atualmente com a gente, ela tem uma pedagogia do medo.
Então, vamos pensar um pouco no que a gente está vivenciando, né? Em todas as mídias, a gente vê essa pedagogia do medo. E o importante é que a gente se dê conta dessa catequização do medo, independente desta ou de outra crise, porque mesmo essa sendo num ambiente global, a gente tem isso num volume maior, né? Mas também quando a crise é muito localizada na sua área, né, de negócio, por exemplo. E então o medo, ele é algo que precisa ser combatido para que a gente consiga desenvolver a colaboração, porque o medo paralisa a inteligência humana. O medo infantiliza as soluções que podem ser desenvolvidas. E uma definição de medo, né, que eu também gosto e eu trago para vocês analisarem, é que o medo é uma falsa evidência de aparência real. Uma falsa evidência de aparência real. É uma imaginação contaminada, né? E isso nós precisamos nos dar conta. O Napoleão Hill, que é um grande pensador, quando ele escreveu o livro A Lei do Triunfo, ele também deu uma definição para medo. Ele disse: medos são apenas estados mentais. E tem a ver com o significado que a gente está dando para a situação. Aquela situação que a gente ainda não sabe qual a saída, mas a imaginação contaminada, a imaginação patológica, ela enfraquece o autodiscernimento. E nós precisamos desenvolver cada vez mais o nosso autodiscernimento. Neste mesmo livro, A Lei do Triunfo, o Napoleão Hill, ele colocou 6 medos que ele considera que são os 6 principais medos da humanidade. Então, esses são os medos, né? O medo da morte, o medo da doença, o medo da velhice, o medo da pobreza, o medo de perder o amor de alguém e o medo da crítica. Esse medo da morte, nessa crise atual, está muito intensificado, porque como é que eu posso dizer, esse foco, ele está muito ampliado. Então, o medo da morte, ele paralisa o indivíduo. O medo da doença é que pode levar à morte. Então, nessa crise, nessa pandemia, a gente pode pensar que isso também está muito mais potencializado. O medo da velhice também. Por quê? Porque o grupo de risco são pessoas com mais de 60 anos e com algumas morbidades. Mas a velhice, ela tem que ser ressignificada. Velhice não significa doença, né? E com esse jeito de colocar o risco, a velhice pode estar sendo compreendida de maneira equivocada. O medo da pobreza é o medo que está anunciado, porque a crise econômica, ela gera pobreza. Mas esse medo, ele ainda, uma produção mental, porque você tem ações para você fazer dentro da sua empresa, dentro da sua própria vida, para você conseguir minimizar os efeitos dessa crise econômica. O medo de perder o amor de alguém também está muito estimulado. Por quê? Porque como as pessoas, por exemplo, nessa crise, tiveram que ficar mais dentro de casa, algumas pessoas não sabem se relacionar. Algumas pessoas conseguem viver bem juntas porque ficam pouco tempo perto uma da outra. E nesse momento que a aproximação foi quase que imposta,
os relacionamentos mais íntimos, eles podem estar bastante comprometidos. Então, esse medo também está ativado, porque muitas vezes a pessoa tem um temperamento difícil e ela não sabe ainda como resolver, ela não sabe ainda mudar o seu temperamento. E o medo da crítica, né? Esse medo da crítica também ele está sempre presente, e se você não sabe como fazer, o que fazer e de que modo você vai resolver, você está mais sujeito à crítica. Então, isso é muito importante, a gente precisa cair fora desse campo do medo. O medo paralisa, né? E o medo é uma falsa evidência de aparência real. A realidade ainda não aconteceu, o medo vem antes. Bom, neste cenário, a gente precisa falar de colaboração. A gente precisa ter uma atitude para conseguir desenvolver mais colaboração entre as pessoas, porque a colaboração, ela potencializa resultado, a colaboração, ela potencializa a evolução humana. Nós evoluímos juntos e nós precisamos saber colaborar. Para isso, é imprescindível que a gente consiga cada vez mais desenvolver líderes colaborativos. São líderes os espelhos, né, na organização. Os líderes, eles mostram a cultura, eles escancaram a cultura da organização. Então, a cultura vai ser muito trabalhada também quando eu estou falando desse tema, por essa perspectiva que eu estou trazendo para vocês. Então, é muito imprescindível líderes colaborativos. Falando um pouco da cultura. Cultura é um caldo, gente, é um caldo de comportamento, é um caldo de valores, é um caldo de atitudes, é um caldo de imaginação solta, né? Então, a cultura organizacional, ela precisa ser organizada, ela precisa ser mais bem definida. Então, os valores da organização, eles precisam ser compartilhados. Os artefatos que a organização precisa, sejam as ferramentas, seja a parte que até estrutural, ela é fundamental também. E as pressuposições básicas que fazem com que as pessoas entendam como elas precisam se comportar. A cultura é quem organiza. A cultura é uma sopa energética, uma sopa de comportamentos, uma sopa de atitudes, uma sopa de não ditos que precisam ser resolvidos. O que mais envenena uma cultura são os não ditos, né? Esses não ditos, eles precisam ser cada vez mais expostos e trabalhados. A gente também pode pensar na cultura organizacional, pensando que os objetivos e os propósitos da organização devem estar muito bem colocados, deve ter clareza. A comunicação também precisa ser um elemento fundamental, porque as pessoas precisam entender o significado que a cultura está colocando, né? A liderança, ela representa os valores. A liderança representa o nível da cultura, o nível de maturidade da cultura. Então, se os líderes ainda não estão bem desenvolvidos, eles mostram uma cultura ainda imatura, uma cultura que precisa ser melhor desenvolvida. Existem os processos que todos precisam se apropriar, existe o engajamento entre as pessoas, e isso vai depender muito de como elas estão sendo tratadas, como elas estão compreendendo o seu papel, como elas vão ser valorizadas. Ao mesmo tempo, esse engajamento, ele pode levar para a meritocracia, mas essa meritocracia, ela tem que ser muito bem conduzida para que não faça uma competição com a colaboração. A colaboração também não pode ser compreendida como uma intromissão na área do outro.
Muitas pessoas que ainda não estão com uma maturidade emocional para realmente desenvolver uma colaboração, elas podem compreender num primeiro momento que a colaboração pode ser uma intromissão. Então, nós precisamos saber construir esse caminho colaborativo. A educação continuada, ela tem que ser sempre estabilizada, ela tem que estar sempre renovando os conhecimentos importantes que a organização precisa e que o humano precisa para se desenvolver mais. E aí a gente vai ter uma retroalimentação num outro nível para os objetivos e os propósitos da organização. Então isso vai se retroalimentando e isso não termina nunca, tá? Então, vamos agora analisar, através dessa figura, as principais variáveis que afetam o comportamento humano, tá? Então, vamos lá. A motivação humana, ela é afetada pela atitude do humano. E a atitude tem a ver com os valores que esse humano está assumindo. A percepção também depende da atitude humana. E o temperamento da pessoa, a personalidade, também define a percepção, né? Tudo isso leva ao comportamento individual, que também é influenciado pela aprendizagem que esse humano vai receber, e ele recebendo a aprendizagem, ele vai mudar o seu nível de competência, vai ampliar a sua capacidade. Então, existe uma série de fatores que atuam no comportamento humano, né? E esse comportamento individual, ele tem que ser analisado, porque a cultura está por trás disso, e nós precisamos analisar com cuidado o comportamento individual. Quando a gente percebe que a gente precisa dar uma nova resposta para conseguir resultados, principalmente numa crise como esta, por exemplo, mas eu diria para vocês, não só esta, qualquer outra crise que a gente venha a vivenciar, né? A gente vai precisar decidir quem fica e quem sai da organização. E nós precisamos fazer isso desdramatizando a ação necessária para tornar o sistema justo. E também os de líderes que tenham discernimento para serem justos, para saber exatamente como identificar as pessoas que devem sair e as pessoas que devem ser mantidas. Muitas das pessoas que devem sair, elas até já deveriam ter saído antes da crise, seja ela que crise for essa. Mas muitas vezes a organização, ela demora para tomar a sua decisão, ela posterga, ela empurra com a barriga, e isso contamina a cultura, e isso também não faz o profissional que não está com bom desempenho evoluir. Ele precisa ser educado, e se ele não tem engajamento, se ele não tem mais como ter a aderência, ele não pode ficar nesse contexto, ele precisa se direcionar para um novo contexto, onde ele possa ter uma nova oportunidade, mas ele tem que sair, né? E os que devem ser mantidos, eles precisam ser valorizados, eles precisam ser novamente desenvolvidos para um outro patamar, né? Então, tem que desdramatizar essa ação necessária. Eu trago aqui um gráfico adaptado do Morten Hansen, que ele desenvolveu no livro chamado Colaboração. Então, prestem atenção que eu tenho aqui uma linha, né, um gráfico, né, e 4 quadrantes. Então, na linha vertical, eu tenho contribuições na área e entre áreas, desde o nível baixo até o nível alto. Na linha horizontal, eu tenho desempenho individual na área, do nível baixo ao nível alto. Isso é para o líder conseguir
categorizar as pessoas para que ele possa ser justo. Então, eu vou começar ali por um nível baixo de contribuições na área e entre áreas e um nível baixo no desempenho individual na área. Então, o primeiro quadrante é o sem resultados, aqueles indivíduos sem resultados. Esses precisam ser demitidos. Eles têm baixa contribuição em todos os aspectos, infectando a cultura organizacional. E devem ser retirados o mais rápido possível, com todo o respeito. O respeito, ele permeia sempre, mas essa pessoa não está conseguindo se desenvolver e não está conseguindo dar resultado. Não é ali que ela vai poder evoluir. Então, é esse grupo de pessoas que cada vez tem que ser menor, precisam sair da organização para conseguirem espaço em outros locais para se desenvolver. Indo para o borboletas, onde tem um baixo nível de desempenho individual, mas um alto nível de contribuição na área e entre áreas. Agora, qual é o problema do borboletas, né? Eles interagem bem em equipe, estão presentes em todo lugar, enquanto o seu próprio trabalho é prejudicado. Então, no momento em que você retira os que não dão resultado, as pessoas que têm esse perfil borboleta começam a prestar atenção de que eles precisam ter um desempenho melhor, né, na própria área. Porque são pessoas que muitas vezes se comunicam muito bem, são extremamente extrovertidas, se dão bem com todo mundo, mas elas também estão, de algum modo, encobertando alguma dificuldade no desenvolvimento do desempenho individual delas. Agora eu vou lá para a estrela solitária. É quando os profissionais têm um alto nível de desempenho individual na área, mas a contribuição na área e entre áreas é baixa. Então, a gente chama esse grupo de estrelas solitárias, né? Eles dão excelentes resultados, mas eles se opõem ao trabalho em equipe. Devem ser desenvolvidos e não promovidos antes de desenvolverem o senso de colaboração. Se houver qualquer tipo de premiação, eles não trabalhando em equipe, você não está educando para um comportamento colaborativo. Porque o verdadeiro comportamento colaborativo, e o que está sendo esperado que a organização consiga, é lá com alto desempenho individual na área e contribuições na área e entre áreas também em alto nível, que são os colaborativos. Eles dão bons resultados em sua função e, ao colaborarem em toda a empresa, sendo sempre que for necessário, e eles devem ser reconhecidos. Então, a gente espera, né, quando a gente tira as pessoas sem resultado, né, a gente está esperando que os borboletas se tornem colaborativos e as estrelas solitárias também se tornem colaborativos. É um modo de educar o coletivo e sendo justo, né? Então, nós precisamos ser justos, mas nós não podemos manter pessoas que não dão resultado. Por quê? Ficam os profissionais úteis e colaborativos. Isso que nós precisamos, porque nós precisamos cada vez mais de equipes enxutas, precisamos cada vez mais que as competências essenciais estejam desenvolvidas, que os alinhamentos com os valores organizacionais sejam cada vez mais intensos. O foco em resultado precisa ser cada vez maior e o mindset, a mentalidade, o modelo mental de superação e crescimento também seja uma coisa muito importante. Então, ficam os profissionais úteis e colaborativos, assim a organização vai se tornar justa, assim a cultura consegue ser depurada, porque existe uma coerência entre resultado, né, e a permanência do profissional.
Lideranças e equipes, elas existem para solucionar problemas, enfrentando a crise, seja ela qual for, com inteligência emocional e métodos. Todo problema é oportunidade evolutiva pessoal e organizacional. Todo problema é oportunidade evolutiva pessoal e organizacional, desde que os profissionais certos estejam nos lugares certos. Nós não podemos errar nesse ponto. E os líderes precisam estar atentos. São os primeiros que precisam ser os profissionais certos e estarem nos lugares certos para desenvolverem suas equipes. Então, cada vez mais, a gente precisa de lideranças com mindset de superação, com mentalidade, modelo mental de superação, porque a crise, ela tem que se tornar um ambiente de criatividade, as pessoas precisam pensar, criar, para dar solução para a crise. E o foco na solução ocorre quando nós desdramatizamos os problemas. Então, a desdramatização dos problemas é fundamental. Como todo comportamento tem uma função, então é muito importante a forma como a gente vai avaliar o profissional. Mas aí vem aquela frase, diga como me avaliará, que eu direi como me comportarei. Isso é óbvio. Só que se a única pessoa que vai medir o desempenho do profissional é o gestor hierárquico, ele só vai trabalhar no desempenho individual. E ele recebe o comando que ele não precisa colaborar, porque ele não depende da avaliação das outras pessoas da organização. E aí, respondendo à questão, a crença limitante dominante, que pode estar consciente ou não, é que a colaboração não é relevante para o meu desempenho. E aí, a empresa não consegue, de forma alguma, desenvolver equipes colaborativas. Por quê? Porque o comportamento colaborativo, ele é o desempenho individual mais a contribuição transfuncional do profissional, né, que precisa ser medida. A cultura precisa dar esse caminho, né, essa forma de mudar o comportamento. E essa forma de mudar, a gente pode pensar numa avaliação 360, mas eu vou colocar aqui algo que é bem importante. Algumas empresas não podem ir direto para o 360, porque elas já têm uma dificuldade, né, de resposta, de resultado, de relacionamento entre as pessoas, que é óbvio demais que a avaliação 360 só vai dar mais ênfase a uma baixa autoestima organizacional. Então, a primeira coisa é arrumar a casa. Então, no primeiro momento, arrumar a casa, verificar os comportamentos que não podem ser mantidos, e depois de um trabalho, né, por alguns meses, ou pelo menos durante um ano, aí sim vale a pena ir para uma avaliação 360. E aí, essa crença, ela se desfaz. Porque a crença limitante precisa ser resolvida na cultura organizacional, estimulando o comportamento colaborativo. Apesar de ser tão óbvio, às vezes, muito pouco praticado. Então, indo para o tópico 2, que faz a seguinte pergunta: quais as 4 barreiras à colaboração e como solucionar? Então, vamos para as 4 barreiras. A primeira barreira: profissionais indispostos a buscar colaboração fora da sua área ou unidade, né? Até porque eles podem achar que isso é uma intromissão, porque eles não ultrapassam a fronteira do status, né? Com medo até de perder status ou ter uma mancha na sua autoimagem. Eles preferem resolver seus próprios problemas sem que ninguém se envolva, né? E medo de revelar os próprios problemas, que precisam muitas vezes ser expostos para que outras pessoas, outras áreas, através da ponte entre áreas, possa também contribuir. A outra barreira à colaboração
é a retenção intencional de informações. Imagine, a retenção intencional de informações. Uma concorrência interna com outra área ou unidade, né? O medo de, se a informação for socializada, o que vai acontecer? Eu vou perder poder. É o medo da perda de poder, né? E achar que as recompensas vão ser pelas próprias metas atingidas. Mas aí é que vem o grande pulo do gato, né? A cultura tem que medir a colaboração desses indivíduos para outras áreas também atingirem a meta, porque a meta da organização é um conjunto de metas das áreas, né? E outra, também eles se acham atarefados demais, então nunca vão ter tempo para poder ter abertura, e isso tem que ser resolvido. Continuando, a terceira barreira à colaboração pode ser a incapacidade de encontrar informações úteis com os profissionais certos de modo ágil. Vamos pensar, às vezes é um comportamento meio autista, né? No sentido figurado, fica muito focado só no seu umbigo. Então, existe uma insuficiente aproximação com lideranças de outras áreas ou unidades e fica com uma visão limitada, né? Podendo não ter o resultado que precisa, justamente por não querer ampliar, né, essa capacidade de ver o assunto. E, por último, a quarta barreira à colaboração são os problemas de transferência de conhecimento útil de uma área ou unidade para outra. Dramatização de transferir o conhecimento, achar que esse conhecimento é complexo demais para que seja transferido. Só que assim, quando o discernimento está a pleno vapor, a clareza do que deve ser colocado, ela aparece. Mas se a pessoa ela está fechada, né, não sabe como trabalhar junto, ou tem laços frágeis de relacionamento, isso complica demais, né? Então, líderes colaborativos, eles ressignificam sucesso. De objetivos pessoais limitados a objetivos maiores, objetivos coletivos, objetivos organizacionais. Líderes colaborativos envolvem outras pessoas, precisa de mente aberta, de processo decisório não autocrático, mas de processo decisório inclusivo, trazendo outras pessoas que possam ter uma colaboração útil. Nós estamos falando de colaboração útil. E também líderes colaborativos, eles assumem a responsabilidade. Eles deixam de procurar culpados, assumindo a responsabilidade que lhes cabe e responsabilizando adequadamente as pessoas, mas sem essa coisa de procurar culpado ou de entregar uma cabeça a prêmio, porque por mais que possa parecer absurdo, isso ainda acontece. E uma cultura que se desenvolva, quando a cultura vai evoluindo, ela não permite mais que esse tipo de comportamento ocorra, porque esse tipo de comportamento, ele é nefasto à colaboração entre os indivíduos, né? Então, é um ambiente criado que não favorece a colaboração e ainda por cima favorece a dificuldade de relacionamento e conflitos, né, para defender a própria pele. Então, não é nada disso que nós precisamos daqui para frente, né? Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas que hoje estão buscando desenvolver resultados melhores. E no tópico 3, quais as 5 barreiras para o desenvolvimento da liderança colaborativa? Aí nós vamos pensar no ego, né? No ego do indivíduo, no ego de quem está assumindo a liderança. Qual o nível de maturidade desse ego? Qual o nível de reeducação desse ego? O que esse indivíduo está fazendo para melhorar a sua percepção, para flexibilizar a forma como compreende, né, o que está acontecendo? O quanto essa pessoa consegue entender que
alguns significados que ela está dando são significados equivocados e que ela precisa mudar. Então, vamos lá, nós temos 5 barreiras pessoais à liderança colaborativa. A primeira é o desejo de poder. Querer dependentes, querer pessoas que dependam dela, achar que essa é a forma dela ser útil, criando dependentes. E isso não é uma coisa favorável para a colaboração. Até porque nós não estamos aqui nem falando de dependentes e nem de independentes. Nós estamos aqui falando da interdependência entre todos da organização, entre todos do sistema, né? Essa interdependência, ela tem que ser cada vez mais valorizada, cada vez mais compreendida. A outra coisa é a arrogância, que é um problema de ego, né? A pessoa se sente mais inteligente que o outro. E isso, eu diria para vocês, quem estuda um pouco do comportamento, estuda um pouco do desenvolvimento de ego, percebe que é justamente o contrário. Uma pessoa arrogante, ela não tem suportabilidade à sua ignorância. E a forma como ela se comporta é justamente o oposto. Ela se torna arrogante porque ela não tem suportabilidade à sua ignorância. E vamos lá, cada um de nós tem um percentual de conhecimento e um percentual de ignorância, né? Dependendo do tema que está sendo tratado. E nós precisamos saber lidar com isso, porque nós precisamos aprender aquilo que não sabemos, né, no momento certo. A outra barreira pessoal à liderança colaborativa é uma atitude de defesa, é quando a pessoa não aceita a crítica e pensa que os problemas não lhe diz respeito, né? É como se o problema fosse uma afronta à autoimagem dela. Uma pessoa que erra, por exemplo, ela comete um erro, ela comete um equívoco, mas quando alguém vai falar sobre aquele erro, aquele equívoco, a pessoa não pode levar isso para o lado pessoal. E a pessoa também que dá o feedback tem que ter respeito e discernimento de saber lidar com as pessoas. Porque se alguém que vai dar o feedback não sabe se comportar, também vai piorar a situação. Principalmente líderes, né? Eu diria, os líderes são os espelhos da cultura organizacional. E por serem os espelhos, eles precisam de muito autoconhecimento. E a outra barreira pessoal à liderança colaborativa é o medo de levar tudo para o pessoal, né? O medo de ser expulso, o medo do abandono, o medo de não ser valorizada a sua inteligência, e aí vai, né? O medo paralisa. E, por último, é o ego inflacionado, aquele ego que acha que já sabe tudo, né? É inflexível e decide sozinho. Tudo isso, gente, não só necessariamente dentro das empresas, mas dentro do convívio social, dentro do convívio familiar, isso tudo está muito vinculado ao temperamento das pessoas, né? E ao nível de maturidade do seu ego. Então, a reeducação de ego, ela é tarefa para a vida toda. A gente sempre vai precisar melhorar um pouco mais a forma como nos relacionamos, né? E para isso, o que acontece, né? Nós precisamos de competências relacionadas ao comportamento humano, os soft skills, né? Porque essas competências, elas vão ser cada vez mais valorizadas. E nós precisamos, para conseguir a colaboração do indivíduo, nós precisamos de competências relacionadas ao comportamento humano. E a principal competência que vem a partir do comportamento humano é a inteligência emocional. Se nós formos instintivos, se nós estivermos sempre saltando
através do próprio instinto, a gente vai cometer muitos erros e a gente não vai conseguir desenvolver lideranças colaborativas e nem equipes colaborativas e muito menos comportamento colaborativo. Porque a inteligência emocional, ela tem duas partes muito importantes. A primeira é a autoconscientização emocional. Você tem que conseguir perceber quando você começa a ficar irritado, quando você começa a ficar cansado, quando você está estressado. Você tem que se conscientizar disso antes de chegar ao limite. Porque se você chegar ao limite, você pode perder a sua capacidade de autodiscernimento. Quando a emoção não boa, ela vence, a sua inteligência se desorganiza. Você não tem mais o mesmo senso de autodiscernimento. Você precisa manter uma autoconscientização emocional para poder saber como você vai se conduzir daqui para frente. Por exemplo, você está se irritando, você tem que parar de alimentar pensamentos que aumentem a sua irritação. Isso é um exemplo que eu dou, mas tem muitos outros caminhos que podem ser também trabalhados, né? O autogerenciamento emocional é justamente esse ponto. Você se sente irritado e começa a perceber que essa irritação está aumentando, então você vai parar de retroalimentar pensamentos que aumentem a sua irritação. E, ao mesmo tempo, para se autogerenciar emocionalmente, você vai precisar mudar a forma como você começou a pensar. Você vai precisar reiniciar a forma de perceber. E isso, muitas vezes, vai fazer com que você perceba que você não deve falar naquele momento, que você deve mudar uma reunião, que você deve dizer, olha, hoje eu não estou bem para conversar sobre isso, ou então eu preciso de um tempo, do jeito que você puder resolver. Mas vamos lá, a empatia você não pode ser um arrogante, né? Se você for um arrogante, você sempre vai estar pronto, você sempre é o que sabe. Na realidade, a inteligência emocional, ela flexibiliza você a não precisar ter esse tipo de percepção equivocada, né? E uma outra coisa importante, que eu acho assim super importante, é você entender que o relacionamento entre as pessoas é a grande saída. A qualidade desse relacionamento é a grande saída, porque a gente sempre vai ter problemas para resolver. Mas aqui tem uma frase que eu gosto muito e eu gostaria também de deixar aqui esse recado. O problema nunca é o problema em si, mas o relacionamento das pessoas envolvidas é o problema principal. Porque se existe um problema e as pessoas que precisam resolver são pessoas que já têm problema de relacionamento entre si, com certeza esse lado emocional vai influenciar. E essa influência, ela não é benéfica, ela é patológica para a solução do problema. Vai existir um desvio. O lado emocional imaturo vai fazer com que exista um desvio do grande objetivo. Então, se a pessoa não gosta de outra pessoa, ela já pode ter uma dificuldade para resolver o problema. Mas vamos lá, eu preciso gostar do outro para resolver alguma coisa? Eu preciso gostar do outro para colaborar? Eu diria, não é esse o ponto. Eu preciso respeitar o outro. Eu preciso entender o papel do outro, a função do outro, mas eu não preciso gostar do outro nesse sentido mais comum da palavra. Mas o respeito, isso é inegociável. O respeito é o fundamento. Aonde o respeito deixa de existir, a gente não tem solução de problema. A gente tem aí mais conflito sendo produzido a partir de um problema.
Então, é muito comum a gente ver as pessoas nas organizações envolvidas em um problema, onde o grande problema a ser resolvido primeiro é a forma como uma percebe a outra. E a cultura é que tem que dar o tom, a cultura é que tem que criar esse caminho do respeito e deve sinalizar sempre que haja algum ruído nesse caminho do respeito, porque é aí que está a grande colaboração possível, né? E esse desenvolvimento, ele exige também, né, que a mente humana crie, tenha uma amplitude de percepção. Eu trago aqui 2 pontos que eu considero que são pontos que realmente fazem uma grande diferença. É quando o indivíduo, o líder, né, a pessoa que está na ponta, que ela precisa desenvolver outras pessoas, ela precisa entender que ela está no planeta Terra. O planeta Terra é formado, né, constituído por dualidades. Então, a lei dos opostos vai acontecer o tempo todo. E a mente desse indivíduo, desse líder, tem que aprender a ler os opostos que estão ao seu entorno. Então, uma equipe, ela pode ter alguém muito sentimento e alguém muito pensamento. Pode ter alguém muito organizado, alguém muito desorganizado. Pode ter alguém muito introspectivo, alguém muito extrovertido. E aí vai. Mas é a lei dos opostos. E isso não pode ser um problema. Isso tem que ser um meio, né, de aprendizado para todos. Porque, independente de qual polaridade o indivíduo está situado, ele precisa aprender algo com a outra polaridade. Então, aquele indivíduo que é muito racional, ele precisa aprender que o sentimento tem muito valor, né? E aquele indivíduo que é muito sentimento, ele tem que aprender que a racionalidade dá o tom para que se consiga resolver as coisas, né? Então, tudo é o equilíbrio. E também a outra lei muito importante é a lei do espelhamento. Nós estamos no planeta espelho. Nós estamos projetando nossas dificuldades ao nosso entorno. E as pessoas, os fatos, as situações, elas, de algum modo, elas nos dão o endereço de coisas que precisamos resolver. Então, vamos lá, se você está num ambiente com muito conflito, né, e você ainda não se sente isento, ainda se sente perturbado emocionalmente, e não interessa em que nível esse incômodo emocional você sente, você precisa entender também que você pode ter muitos não ditos. E esses não ditos, eles podem estar sendo explicitados ao seu entorno. Então, isso são observações que vêm a partir de um desenvolvimento mais elaborado da inteligência humana, sobre o comportamento humano, sobre o impacto do desenvolvimento da mente humana. Então, isso é fundamental para que a gente consiga a colaboração. Se eu não tenho isso, né, se eu não consigo aprender isso, e eu também não estimulo que as pessoas aprendam isso, fica mais difícil. Mas eu diria que o bacana no planeta é que tudo leva para a evolução. Nós estamos evoluindo, mesmo que pareça o contrário às vezes, tá? E concluindo, eu coloco para você uma frase do Jim Collins, que eu gosto muito e eu acho que faz a gente pensar realmente de um outro lugar. Ele diz o seguinte: no fim das contas, é impossível ter uma vida que vale a pena, a menos que seja uma vida com sentido. E é muito difícil ter uma vida com sentido sem um trabalho com sentido. Essa frase, eu acho que ela resume o que eu quero colocar para vocês
quando eu falo de lideranças colaborativas. Ao colaborar, a minha vida tem sentido e o meu trabalho tem sentido. E isso é muito importante. E isso qualifica não só o humano, como o resultado que ele dá para a organização. E o próprio indivíduo se torna um ser muito mais evoluído. E também aquela frase do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso, gente, é a base de tudo. O autoconhecimento é que vai fazer realmente a gente chegar num outro lugar, a gente conseguir servir ao coletivo com prazer, sem tensão, saber que o que eu faço é o melhor que eu posso para oferecer para o coletivo. Aquilo que eu aprendo, eu ofereço. E aí a colaboração se potencializa. Mas esse senso de servir, ele é fundamental e ele vem do autoconhecimento. Então, eu queria deixar isso para vocês, espero que tenha sido útil, né? Mas a reflexão, ela é contínua e isso é intransferível. Isso é algo que tem que ser feito na mente de cada um, né? Então, por enquanto, eu digo muito obrigado, né? E estarei futuramente também aqui para melhores esclarecimentos.